Agora chamo ao palco a associada 3 do Instituto Líderes do Amanhã, Suzane Leal, com a apresentação Semeando o Futuro. Já parou para pensar como uma pequena semente pode se transformar em uma árvore? Essa aqui é uma semente, meio centímetro, menor que a unha do seu dedo mindinho. Qual será o tamanho que essa semente pode alcançar? Desde muito nova, eu sempre me encantei por árvores. Vai ver porque toda a minha infância envolvia elas. Eu nasci no Maranhão, numa cidade com o nome de árvore, Açailândia. Filha da dona Mara, professora, e do seu Noé, caminhoneiro, profissão que exerce até hoje com muito amor. Seu Noé, apesar do nome, não construía arcas, mas transportava toras de madeira. Eu cresci no Maranhão, o estado pobre, o estado mais pobre do Brasil. Para quem não sabe, 15% da população do Maranhão vive em extrema pobreza. E a renda média de um maranhense é de R$ 400, 1/3 da renda média brasileira. Comigo não foi muito diferente. Cresci numa casinha de madeira de 4 cômodos e por muito tempo usei banheiros como esse. Mesmo assim, dentro de toda a dificuldade, minha família sempre soube transformar isso em momentos excelentes. Existia uma brincadeira que a minha mãe fazia que se chamava Dia do Banho na Chuva. Como funcionava? Quando chovia, ela virava para mim e para o meu irmão e dizia: "Quem quer banhar na chuva?" A gente, criança empolgada que éramos, já gritávamos: Eu! E assim a gente fazia. Só que, anos depois, eu fui descobrir que essa brincadeira só acontecia porque a gente não tinha água encanada. E os baldes de água que o meu pai trazia, muitas vezes, só eram suficientes para a gente beber e fazer comida. Sabe, quando a gente vive numa situação de poucos recursos financeiros, muitas vezes a gente deseja coisas que hoje para você pode parecer trivial. E teve um item específico que me marcou muito. Certa vez, eu confessei para minha mãe que eu queria muito ter um sofá. Afinal, o que a gente tinha era esse banquinho que vocês estão vendo, com as almofadas tão fininhas, que era muito melhor ficar no chão da sala do que nele. Só que, obviamente, as nossas condições não nos permitiam comprar um móvel novo. Um belo dia, minha avó liga para minha mãe e diz: "Vou me desfazer do meu sofá." E automaticamente, ao saber disso, implorei: "Mãe, vamos ter um sofá, por favor, por favor." Assim ela fez. Só que chegando lá, era impossível usar o sofá. E a única coisa que era aproveitável era a estrutura de madeira. A gente não se deu por satisfeita. Fomos nas tapeçarias das cidades, escolhemos um tecido e reformamos o sofá. O negócio foi tão grande que até festa a gente fez. Sabe, essa foi a primeira vez que eu tive a oportunidade de realmente ter uma propriedade que eu queria muito. E com isso, eu aprendi uma coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês. Quem realmente quer transformar a sua vida tem que pensar em solução. Quantas vezes a gente quer fazer coisas novas e fica pensando no problema? Se eu quero praticar um esporte novo, eu digo: mas e o dia que eu estiver viajando? Se eu quero colocar um projeto para acontecer, mas e se não der certo? Sabe, uma das piores coisas que pode acontecer para uma árvore é a falta de luz. Mas sabe o que acontece quando acontece isso? Ela se adapta, ela é resiliente, ela se transforma, buscando a sua solução. Na nossa vida não é muito diferente. Já imaginou como seria a sua vida se você fosse mais resiliente? Se você pensasse mais em soluções? Eu tive que ser resiliente muito cedo. Aos 17 anos, saí de casa para morar a quase 1.000 quilômetros da minha cidade.
Tinha sido aprovada na faculdade em um curso que não podia ser diferente. Engenharia florestal. Eu ia estudar árvores. Nesse mesmo período, estava abrindo uma fábrica da Suzano, em Imperatriz, numa cidade ao lado da minha. E com isso nasceu um grande sonho. Saí da faculdade trabalhando na Suzano. Só que era uma multinacional e toda vez que eu conversava com pessoas sobre isso, eles diziam, acho difícil. Ninguém daqui da faculdade nunca conseguiu entrar em uma multinacional. E pouco a pouco eu comecei a me achar incapaz desse feito. Até que um dia surgiu um professor novo na faculdade, professor Cristiano. Ele começou a ser meu orientador de pesquisa e eu percebi que a cabeça do Cristiano era diferente e compartilhei o meu sonho. Automaticamente ele me incentivou e disse, você consegue, faça o máximo de estágios que você puder. E assim eu fiz. No 9º período da faculdade, eu já tinha feito 4 estágios. 2 deles em multinacionais. Inclusive, eu cheguei a fazer estágio na Suzano. Porém, para minha surpresa, cheguei perto, mas não consegui ser aprovada numa vaga. Nesse período, a minha vida ficou tão difícil, porque eu já tinha aberto mão de tanto, que eu realmente pensei em desistir da minha faculdade. Eu lembro, só que nesse mesmo período, surgiu uma outra luz. Um programa de formação de gestores florestais, patrocinado pelas principais multinacionais do setor. Meu microfone está falhando? Ou é impressão minha? E o objetivo do programa era justamente contratar engenheiros. Me inscrevi nesse programa e consegui uma das 20 vagas, concorrendo com engenheiros de todo o país. Me mudei novamente para São Paulo e ali eu depositei todas as minhas esperanças de finalmente ser contratada em uma multinacional. Começaram os processos seletivos. Duratex, Suzano, Veracel, Klabin, foram mais de 10 processos seletivos. E adivinhe? Eu não fui contratada em nenhum. Volto para o Maranhão, sem dinheiro, sem emprego, somente com a vergonha de mais uma vez ter falhado. Eu me lembro que no meu último processo seletivo, meu penúltimo, eu tinha tanta certeza que eu não tinha sido aprovada, que eu saí do quartinho onde eu estava, entrei debaixo da mesa da cozinha da minha mãe e ali eu chorei. Chorei como poucas vezes eu chorei na vida. O choro era de impotência. Eu tinha feito tanto, aberto mão de tanto, e agora não consegui nada. Que tola eu fui de achar que uma maranhense conseguiria transformar a vida dela. Era exatamente isso que eu pensava. Sabe, quando uma árvore sente que vai morrer, ela é comum fazer algo. Ela começa a sacrificar suas próprias folhas e galhos, os tornando secos, amarelados. E a energia vinda dessa degradação, ela conduz para suas raízes. Ela tenta sobreviver através de uma nova brotação. E foi exatamente isso que eu fiz. Eu olhei para a minha história e eu não era qualquer pessoa. Eu já tinha vencido a pobreza, eu já tinha feito faculdade. Isso por si só já era muito grande. E foi das minhas raízes que eu resgatei tudo que eu podia para vencer naquela fase. Foi das minhas raízes que eu tirei energia e estudei tudo o que eu podia sobre o processo seletivo. E aí eu descobri algo incrível. Existem técnicas que poderiam me ajudar a ser aprovadas. Dias depois, sou chamada para um outro processo seletivo. Agora, eu tinha que usar tudo aquilo que eu aprendi imergida e ir para o agora ou nunca. A entrevista durou praticamente 1 hora, uma verdadeira sabatina. Eles olhavam para mim e tentavam fazer com que eu me contradissesse.
eu mantinha meu argumento. Eles olhavam para mim, nos meus olhos, e diziam: não concordo com você. Eu reexplicava o meu ponto. Será que você vai dar conta? Eu mantinha as minhas raízes bem fincadas naquele solo e aguentava a pressão. Dias depois, recebo uma ligação de uma voz feminina que dizia: arrume suas malas, você virá para o Espírito Santo. Eu finalmente tinha sido aprovada em uma multinacional. E a empresa, Fibra, que meses depois se tornou Suzano. O sonho daquela maranhense que desejou ter um sofá, finalmente sendo realizado depois de 6 anos. E adivinha qual foi uma das primeiras coisas que eu comprei? Agora, fruto do meu trabalho, um sofá. Eu cresci na Suzano, segui carreira, fui promovida algumas vezes, entrei na linha de sucessão da liderança. E de vez em quando, continuando estudando sobre carreira, eu pensava em empreender. Só que eu achava muito distante. Afinal, não tinha ninguém na minha família até então que tinha empreendido. Só que isso mudou quando eu conheci o Líderes do Amanhã. Participei de um processo seletivo muito difícil. Larissa Gaspar, Henrique Romano, Cássio Carreira, uma cerca viva de argumentos. Foi aqui nesse instituto que eu conheci histórias de homens e mulheres que deram os seus primeiros passos, armados nada além da sua visão. Foi aqui que a semente do empreendedorismo brotou em mim. Mesmo sem saber de nada do digital, comecei a encarar o que seria o meu segundo trabalho. Comecei a ensinar sobre carreira e sobre processo seletivo na internet. E não demorou muito para eu perceber que existia um abismo entre o que o mercado procurava e o que os profissionais ofereciam. Conforme eu fui ensinando e pessoas foram sendo aprovadas em processos seletivos, eu comecei a receber mensagens como essa, da Dani. Você mudou a minha vida. Sabe, às vezes a gente foca muito no problema, foca muito em somente realizar coisas que estão muito próximas de nós. E esquecemos que a gente tem um potencial muito grande de transformar a vida das pessoas. Eu precisava tomar uma decisão nesse momento. De um lado, tinha a carreira na Suzano que eu havia construído. E do outro, existia o novo sonho de empreender. Eu já estava muito cansada da rotina de ter que fazer esses 2 trabalhos. Então, a decisão mais difícil da minha vida precisava ser tomada. E foi aí, sentado num lugar como esse, num evento do Líderes, que eu tomei essa decisão. Em 2022, eu devolvi meu crachá para a Suzano e fundei a Seja Líder Academy. Uma empresa de educação corporativa onde o objetivo é formar profissionais para o mercado de trabalho. E o que eram 20 alunos, hoje são centenas de aprovados em mais de 40 multinacionais no Brasil e na Europa. O que era nada de faturamento, em 1 ano e meio viraram R$200 mil. Metade disso só em 2023. E para você pode ser pouco, mas para mim era inalcançável. Não é suficiente que uma árvore cresça. Ela precisa dar frutos. Ela precisa espalhar suas sementes. Qual será o tamanho que essa semente pode alcançar? Essa história é a história da minha vida, comparada com essa semente. Pequena semente que formou uma árvore de 94 metros, o equivalente a um prédio de 25 andares. História da menina maranhense, que o sonho dela era ter um sofá, que conseguiu ser a primeira engenheira da família, que venceu desafios, venceu a pobreza e hoje a primeira empresária da família. Mas também representa você. Passe a mão debaixo da sua cadeira. Agora,
segure essas sementes que vocês têm aí bem forte. Essa semente representa um sonho seu. Eu não sei. Talvez mudar de carreira, talvez construir uma nova empresa, talvez aumentar a que você já tem, talvez construir uma família. O sonho é só seu. Só que lembre-se do poder que você tem nas mãos, no poder em ser resiliente. E mesmo quando você veja que não tem luz, lembre-se que você pode vencer essa barreira. Você pode ser mais do que você é hoje, ter mais do que você tem hoje e transformar mais vidas do que hoje. E nessa altura, obviamente eu me pergunto, qual será o tamanho que essa semente pode alcançar?